Muito boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro do Grupo de Estudos de Filosofia do Direito e também do IPEATRA. Hoje nós estamos com uma convidada mais que especial, minha querida amiga, doutora Tânia Reckziegel, que vai falar sobre assédio e violência contra a mulher, um tema de primeira ordem nos tempos atuais, quando nós estamos vendo tantas notícias de feminicídio e diversas formas de violência, um machismo estrutural, também vemos questões relativas ao mundo do trabalho, onde ainda permanece a desigualdade de gênero, né? As mulheres com o trabalho de cuidado, com a dupla, com a tripla, às vezes até com quádrupla jornada, com prejuízos, ganhando menos, com esse trabalho que não é remunerado, trabalho de cuidado familiar. Enfim, nós precisamos conversar sobre isso e nada melhor aqui do que contar com a prata da casa, que eu não diria que é prata, é ouro. Né? E hoje temos aqui nosso vice-coordenador do grupo de estudos, doutor Gilberto, muito obrigado pela presença. E eu vou fazer uma breve apresentação da minha amiga Tânia, porque o currículo é gigante. Então, me permita fazer alguns destaques. Querida Tânia, que é mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas, doutora em Direitos Humanos, pós-doutora em Direitos Humanos, desembargadora aqui do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, magistrada auxiliar da presidência junto ao Superior Tribunal Militar, STM, presidente do Colégio de Ouvidorias Judiciais das Mulheres, o COJUM, vice-presidente da Rede de Estudos Jurídicos e Femininos, a Rede FEM, com inúmeras medalhas, cidadã de diversas cidades do Brasil, também nossa ex-presidente e presidente de honra do IPEATRA, nosso Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho, enfim, uma mega profissional multifacetada, interdisciplinar, que vai aqui da Justiça do Trabalho, a Justiça Militar, foi conselheira do CNJ, não é, querida amiga? Te passo diretamente a palavra. Bom, então, boa noite a todos, uma boa noite especial ao meu colega Marcelo D'Ambroso, coordenador, então, do Grupo de Estudos de Filosofia da nossa escola do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 4ª Região. E dizer, Marcelo, e a todos que estão aqui conosco hoje à noite, e os que estão também vão ouvir posteriormente, da minha alegria de ter recebido esse teu convite. E digo o porquê da minha alegria, Marcelo. Às vezes, né, a gente, como assim, a prata que diz da casa, o ouro, enfim, às vezes a gente não tem oportunidade de conversar com aqueles que estão mais próximos da gente. Né? É a segunda vez que eu tenho convite do TRT para falar. É apenas a segunda vez, né? E aí a gente, às vezes, assim, com o dia a dia e com a correria, a gente fala, eu principalmente, assim, e você também, a minha colega Luciane Barzotto está aqui, o meu colega Gilberto, a gente às vezes é convidado, muitas vezes, para outros tribunais, né? E às vezes acaba a gente passando, assim, batido, e até em função, acho que daquilo de nós estarmos aqui mais próximos, e a gente não tem quase oportunidade de falar para aqueles mais próximos. Então, eu fico muito feliz com o teu convite, Marcelo, me sinto muito honrada, me sinto muito prestigiada e prestigiada por aqueles que estão hoje aqui. Né? Também um agradecimento, uma saudação especial aos nossos amigos e queridos colegas do IPEATRA, o qual eu tive também a honra de exercer a presidência por um período. Estive ao meu lado o desembargador Gilberto como tesoureiro, acho que na época, o Marcelo também na minha executiva, então, o meu agradecimento especial. Hoje, acho que nós vamos ter mais uma conversa. Eu estava pensando que nós poderíamos falar por muitas horas e talvez muitas noites com relação à temática, pois ela é uma temática presente e é uma questão de direitos humanos. Então, Marcelo, a ti eu agradeço, como coordenador do grupo de filosofia, de abrir esta pauta necessária e importante para nós conversarmos, para nós debatermos este problema, que é um problema que ultrapassa, né, o judiciário, e é um problema que atinge toda a nossa sociedade.
eu fiz um recorte de como hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema, porque eu teria muito para falar sobre o tema e vou fazer alguns tópicos dentro dele, e eu dividi a exposição com uma proposta de examinar de uma forma objetiva e juridicamente orientada as alterações normativas recentes promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça, no caso, no regime de prevenção do enfrentamento ao assédio, com especial atenção às mudanças que revelaram sobre o atual padrão institucional da proteção, do acolhimento e a responsabilização do Poder Judiciário com as questões de violência e, principalmente, aqui eu trago e vou deixar a minha palestra hoje, a minha fala com vocês hoje mais sobre a questão do assédio, né? O assédio, então, dentro do Poder Judiciário e de todas as pessoas do entorno do Poder Judiciário, né? Todos aqueles atores do Poder Judiciário. Então, o recorte que eu proponho é bastante específico, não se trata de uma apresentação geral sobre assédio no ambiente institucional. O foco está, eu separo a minha fala em 3 eixos. O primeiro dos eixos é o que mudou, né, com a política de prevenção ao assédio no Poder Judiciário, com a Resolução 351 de 2020, segundo os precedentes recentes do Conselho Nacional de Justiça, o que o Conselho Nacional de Justiça vem fazendo como uma política pública na prevenção, no enfrentamento dessa violência de gênero, né? Como vem sendo qualificado juridicamente o assédio, e o terceiro eixo é o que essas transformações ensinam em termos práticos para a estruturação das ouvidorias das mulheres, especialmente instituições de fora, como a OAB, que também instituíram essas políticas, de que forma nós podemos receber essas violações, essas questões com relação à violência contra as mulheres, com relação ao assédio, mais especificamente, que foi a proposta aqui, então, que o Marcelo me fez. A nossa base normativa principal é a Resolução 351 de 2020, que considera no seu texto consolidado até a última alteração, que foi a Resolução 671 de 2026. Esse recorte, eu trago ele como um momento que eu gostaria de deixar explícito o ponto de partida interpretado da nossa exposição como a Resolução 351 de 2020, que ela tem um marco fundamental em tudo que se pode falar com relação a assédio, a discriminação, pois ela nasceu de uma política nacional de prevenção ao enfrentamento do assédio e da discriminação de uma forma geral dentro do Poder Judiciário. O que ocorre, é o que nós vamos falar no decorrer, que essas ações, que esse tipo de violação ocorre na sua maior número de vezes com relação às mulheres. E de que forma nós podemos, então, impedir, auxiliar para que isso não aconteça. O que se observou, porém, ao longo dos últimos anos, é que esse ato normativo de 2020 deixou de ser uma política geral, relativamente aberta, e passou a receber sucessivos adensamentos normativos. Em outras palavras, o CNJ não apenas afirmou a política, mas passou a sofisticá-la progressivamente. Esses adensamentos de alterações da resolução se concentram, sobretudo, em 3 planos. O primeiro é o plano conceitual, com o refinamento das categorias de assédio moral, assédio sexual, assédio organizacional e discriminação. O segundo é no plano do fluxo institucional, com um especial ênfase em acolhimento, sigilo, consentimento e distinção entre a notícia e o processo disciplinar. O terceiro é o plano da resposta disciplinar, especialmente com endurecimento normativo em relação ao assédio sexual.
Faço aqui também um paralelo a esse normativo que o CNJ passou a estruturar de uma forma sofisticada a Ouvidoria Nacional da Mulher. E aqui faço o parênteses. A Ouvidoria Nacional da Mulher, ela surgiu exatamente num contexto de acionamentos da Ouvidoria Nacional do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, com inúmeros acionamentos de violações contra as mulheres, de violações com relação às questões de gênero. E também com relação à jurisprudência disciplinar, que revela a ocorrência entre norma, governança institucional e prática decisória. Por isso, o movimento recente do CNJ, que pode ser lido a partir de 4 vetores combinados, ampliações subjetivas da proteção, qualificação do acolhimento, do sigilo, repressão mais severa do assédio sexual e a vedação expressa à retaliação com fortalecimento de canais especializados dentro do âmbito do Poder Judiciário. Isso importa também, e faço aqui referência à OAB, pois a OAB também nacional instituiu, perante todas as suas seccionais, ouvidorias da mulher também, né? Ouvidoria para escuta, para o acolhimento de todas aquelas mulheres que encontram-se seus direitos violados. E por que é importante que a OAB tenha encampado essa política da Ouvidoria Nacional, pois o OAB... Nós temos mais de 1,5 milhão de advogados no Brasil, e a OAB também, como órgão, ele tendo essa sua especialização para esse atendimento, ele contribui fortemente para que a gente tenha a eliminação desta violação de direitos humanos, que sabemos que principalmente, hoje comentava aqui, inclusive a corregedora Madalena veio me dizer, quando vai parar? Né, a violação máxima, que é o feminicídio. Né? Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, não estamos ainda na metade do ano, estamos praticamente na metade do ano, e temos em torno de 40 mulheres vítimas de feminicídio só aqui no Rio Grande do Sul. Então, os números são alarmantes, e apesar de toda a política, apesar de todas as informações, apesar de todo o aparato, esses números não diminuem. Esses números, a cada dia, aumentam. Então, nós pegamos a temática do assédio como violação, por quê? O feminicídio, ele não começa do feminicídio, ele é uma escalada, né, com agressões, muitas delas verbais, patrimoniais, sexuais, psicológicas, e que culminam no feminicídio. Então, o CNJ, como uma política, ele entendeu que precisava dividir e aprimorar esta política em determinados momentos, em determinados segmentos. Então, o assédio veio a ser uma pauta importante dentro do Poder Judiciário, dentro dessa linha do CNJ, porque revelou crescente intolerância às leituras minimizadoras do assédio, e reforçou, então, a necessidade da governança institucional capaz de evitar com que aquela pessoa que procurou o judiciário, aquela pessoa que procurou ajuda, ela venha a ser novamente revitimizada, ela venha a sofrer novamente com uma exposição ou da forma não correta desse acolhimento. Então, a Resolução 351 de 2020 institui, ela é o marco da instituição da Política Nacional do Judiciário. Em 2021, ela sofreu uma alteração, que foi a Resolução 413, que alterou a composição das comissões, que ela aprimorou a Resolução 351. Em 2022, a Resolução 450 instituiu, então, a Semana de Combate ao Assédio dentro dos tribunais. Em 2023, a Resolução 518 promoveu uma reformulação profunda de conceitos de fluxos de comissões. E ainda também, em 2023, a Resolução 538 explicita que o assédio sexual constitui infração disciplinar grave.
E em 2026, a Resolução 671 introduz uma cláusula que amplia o alcance subjetivo da política e do ajuste do fluxo institucional. Mas aqui uma norma conexa que merece destaque especial, que é a Resolução número 649 de 2025, que ela não altera formalmente a Resolução 351 de 2020, mas ela possui altíssima relevância institucional, porque consolida, então, a Ouvidoria Nacional da Mulher como um órgão autônomo, especializado, com atribuições de acolhimento, orientação, monitoração e articulação institucional. Isso vem a ser o amadurecimento justamente das ferramentas para que a gente possa, de uma forma capaz e qualificada, eliminar todas as formas de violência. Aqui nós pensamos, e vocês podem pensar, mas e por que a Resolução 351? Como é que ela começou, na verdade? Como que ela se instituiu? Então, aqui eu posso dizer para vocês, porque participei ativamente. Em 2020, nós tínhamos a pandemia, e tínhamos acionamentos dentro do Conselho Nacional de Justiça significativos nos números de violência contra as mulheres. Naquele momento, as delegacias estavam em difícil acesso, não podiam sair as vítimas de suas residências e estavam, a grande maioria delas, dentro dos seus lares com aqueles agressores. Então, com esses acionamentos, naquele momento, eu era a ouvidora nacional do Poder Judiciário. E o número aumentou significativamente dos acionamentos ao CNJ de questões de violência, e entre elas as violências relatadas, né, durante anos de assédio. Então, foi necessário, então, criar a Ouvidoria Nacional da Mulher naquele momento. Naquele momento, o ministro Fux, como presidente, e eu era ouvidora nacional do Poder Judiciário, ele me perguntou, Tânia, por que tu imaginas que nós estamos recebendo esse grande número de acionamentos com questões de feminicídio, de assédio, de violações com relação às mulheres? Esse ministro, eu não tenho nenhuma convicção, nenhuma certeza, mas eu penso que talvez seja porque, neste momento, na Ouvidoria Nacional do Poder Judiciário, nós temos uma mulher, que era eu, à frente, e anteriormente, na sua predominância, na sua maioria, sempre tivemos ouvidores homens. Talvez, por isso, as mulheres se sintam um pouco mais confortável para procurar o judiciário e denunciar e pedir ajuda e auxílio. Então, foi assim que foi criada a Ouvidoria Nacional da Mulher, só que ela era portaria, e agora a Resolução 649 de 2025, vejam bem, alguns anos depois, consolidou a Ouvidoria Nacional da Mulher como, então, um órgão dentro do Poder Judiciário com autonomia. Né? E se eu tivesse que apontar o núcleo da virada normativa, diria que ela está justamente, né, na Resolução 518 de 2023, porque foi uma alteração mais densa, né, da Resolução 351 de 2020, porque a Resolução 351, para que ela fosse aprovada, que fosse implementada dentro do Poder Judiciário, essa política de combate ao assédio, ela sofreu algumas alterações, e eu tive o privilégio e o prazer de ter contribuído sendo a relatora da Resolução 351 de 2020 do Poder Judiciário. Então, a Resolução 351, eu tive a oportunidade de apresentar ela para os conselheiros, e é óbvio que diante de um conselho de membros, nem sempre a gente tem unanimidade, muito pelo contrário. Então, a resolução, ela sofreu alterações para que ela pudesse ser aprovada, e que no decorrer desses últimos 6 anos, ela foi, né, se ajustando conforme as situações vieram se apresentando dentro do Poder Judiciário. Então, a resolução, ela é fundamental, né? Pois, quando se trata de assédio, e o que eu quero dizer para vocês? Quando falamos, mas e as mulheres? O maior número de vítimas, não 100%, são mulheres, né? Essa política institucional, né, dentro do Poder Judiciário, ela teve um caráter, e a Resolução 351
revolucionário, ela serve hoje para outros órgãos, para outras instituições. Ela foi uma resolução feita por várias pessoas, eu coordenei, mas eu consegui fazer uma comissão que nós tivéssemos representantes da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Militar, Eleitoral, para que nós trouxéssemos representantes de todos os ramos do Poder Judiciário, para que a resolução pudesse efetivamente incorporar a todos os ramos do Poder Judiciário. E aqui eu faço também um parêntese para falar, porque todas essas políticas, elas andaram quase que de uma forma conjunta. Aqui eu faço o parêntese para o protocolo com perspectiva de gênero. Também foi através de um grupo de trabalho dentro do Conselho Nacional de Justiça que, através das audiências, naquele momento da pandemia, foi se percebendo que muitas audiências não estavam ocorrendo da forma de como deveria, do acolhimento às vítimas, e muitas delas estavam quase passando a ser elas, como se em vez de vítimas, elas estavam sofrendo ali novamente e sendo questionada muitas vezes a questão, né, da responsabilidade dela de como ela tinha sofrido aquela violência, né? Então, o CNJ entendeu que nós precisávamos também um material para subsidiar os magistrados e todos aqueles envolvidos no acolhimento, na forma de como proceder nas audiências que envolviam questões de foro, muitas vezes, que violavam as questões de direitos humanos, questões que envolviam violações com relação às mulheres. Então, assim, surgiu, então, o protocolo com perspectiva de gênero, da mesma forma. Fui uma das coordenadoras do protocolo. A gente pode um dia falar, Marcelo, sobre o protocolo, porque dá para falar uma noite inteira também sobre o protocolo. Eu estou fazendo, assim, um pouquinho de cada um, né, para que todos saibam do que foi, de que forma surgiu, então, essa política dentro do Poder Judiciário, né, de como que ela evoluiu, e como que ela evoluiu fortemente dentro do Conselho Nacional de Justiça, e que traz consequências e traz benefícios para toda a comunidade e toda a sociedade. Ela surgiu em um momento que era muito difícil, em função da pandemia, mas que, ao mesmo tempo, nós tínhamos dentro do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão com 15 membros, que hoje conta com 20 anos, e que na sua composição em todos esses anos, nesses anos, em torno de 200 conselheiros nós tivemos nesses 20 anos. Desses 200 conselheiros, nós tivemos menos de 30 mulheres na sua composição durante os 30 anos, os 20 anos. E naquele momento nós contávamos com o Conselho Nacional de Justiça com uma composição onde nós chegamos a ter, por um pequeno período, 5 mulheres na sua composição. E o como fez diferença, porque foram nesse momento que essas mulheres trouxeram à pauta todas essas questões de violações, que nós tivemos a campanha Sinal Vermelho também, que foi a forma como o CNJ conseguiu fazer com que aquela mulher que fosse vítima buscasse auxílio nas farmácias, porque as delegacias estavam fechadas, e o Poder Judiciário também. O que tínhamos aberto naquele momento eram as farmácias e os supermercados e os mercados. Então, precisávamos ter um local onde que aquela mulher pudesse pedir auxílio e ser acolhida. E foi um mutirão nacional para que pudéssemos fazer convênios com farmácias para que elas pudessem saber que aquela mulher que procurasse, fizesse um X vermelho na palma da mão, eles saberiam, todos que estivessem lá, que ela estava sendo vítima de alguma forma de violação, de violência. Então, tiveram várias ações dentro do Conselho Nacional de Justiça para tentar proteger de uma forma, né, as mulheres de violência, todas elas dentro do âmbito do Poder Judiciário, mas que voltasse não apenas para aqueles internos do Judiciário, e sim para toda a população. Então, aqui eu falei para vocês do protocolo com perspectiva de gênero, falei da campanha Sinal Vermelho, falei da política de enfrentamento ao assédio, né, de que forma, então, surgiu esta política dentro do Conselho Nacional de Justiça, a Ouvidoria Nacional da Mulher, de que forma, então, ela
se implementou dentro do Conselho Nacional de Justiça. Naquele momento que nós inauguramos, então, a Ouvidoria Nacional da Mulher, o ministro Fux me deu um desafio. Ele disse, muito bem, vamos inaugurar a Ouvidoria Nacional da Mulher e precisamos implementá-la em todo o território nacional dentro do Poder Judiciário. Então, o que ele me propôs? Nós criamos, você renuncia à Ouvidoria Nacional do Poder Judiciário, você será a primeira ouvidora nacional da mulher e você percorrerá os tribunais do nosso país, visitando os presidentes de tribunais, visitando as administrações dos tribunais e levando esta política do Conselho Nacional de Justiça. No primeiro ano, nós conseguimos inaugurar 48 ouvidorias judiciais em um ano. Isso dá uma média bem significativa de tribunais, os quais eu visitei no Brasil inteiro, para que nós tivéssemos 48 ouvidorias em um ano inauguradas no âmbito do Poder Judiciário trabalhista, eleitoral, militar, federal, como eu disse para vocês, estadual, em todos os âmbitos. Hoje, dos 93 tribunais, nós contamos com 78 ouvidorias nacionais, ouvidorias especializadas dentro do Poder Judiciário. Tá? O material base dessa apresentação das ouvidorias nacional da mulher vem atuando como uma cooperação, tá? Uma cooperação em receber denúncias, reclamações, sugestões, pedidos de informações, orientações, atribuições centrais dessas como o poder de escuta, de acolhimento, uma escuta especializada, humanizada, com consentimento livre, informado, articulação com a corregedoria, articulação com a rede, né, de ouvidorias, a rede de delegacias, a rede da Defensoria Pública, para que aquela mulher que procurar, que estiver se envolvendo com questões de violações, de violência doméstica, familiar, ela encontre nesse órgão aquilo que ela precisa. Tá? Ela precisa. Com isso, a OAB veio a contribuir de uma forma muito importante com a criação também, então, dessa ouvidoria especializada da mulher. Né? Nós hoje, então, contamos com redes de ouvidorias, nós contamos com a Rede FEM, que é essa rede de estudos femininos, que também a cada 2 anos faz encontro com todas as ouvidorias, não só as do Poder Judiciário, mas as ouvidorias de forma privada de todos os ramos das ouvidorias, e nós contamos, então, com o nosso Colégio de Ouvidorias Judiciais, que é o COJUM, e a cada ano nós fazemos 2 encontros, nós teremos agora de 17 a 19 de junho, o 7º COJUM, que será realizado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, onde todas as ouvidorias do Poder Judiciário se reúnem para trocar ideias, trocar experiências e as dificuldades, enfim, que são encontradas neste órgão. Agora, aqui eu tenho para vocês, vou falar um pouquinho rapidamente da última alteração da resolução, que é a 671 de 2026, que trouxe novidades bem recentes. Esta resolução, sob certo aspecto, ela traz alterações mais imediatamente útil para a construção das ouvidorias da mulher, porque ela adensa temas diretamente ligados à proteção da vítima e à prevenção de retaliações. Em primeiro lugar, há uma ampliação da abrangência. A política passa a incidir no que couber, também sobre as serventias extrajudiciais. Isso é importante. E reafirma a proteção a prestadores de serviços, independentemente de vínculo. No caso dos terceirizados dentro dos tribunais. Né? É dado importância, né, para todos os atores do Poder Judiciário que estejam em vulnerabilidade institucional. Não se restringe aos servidores efetivos ou membros de carreira, muito pelo contrário. Né? Ela abrange terceirizados, contratados, pessoas sem vínculo estável, podem estar em situação também de mais exposição, dentro do Poder Judiciário. Em segundo lugar, a resolução cria a definição de notícia de assédio ou discriminação.
ela disciplina o acolhimento quando a vítima e noticiado estiverem em instâncias distintas. Aqui é importante dizer que há um nítido aprimoramento do fluxo, tá? Como acolher, de que forma fazer os encaminhamentos. Tá? O que é importante que todos saibam, vou ver quanto tempo eu falei aqui, já 40 minutos. O que é importante que todos saibam é que, dentro do Poder Judiciário, nós temos hoje uma política de enfrentamento a violações. As questões de violações de direitos humanos, o Poder Judiciário instituiu a sua política de enfrentamento, o núcleo de entendimento, o núcleo de acolhimento, né? Não precisa cuidar, não, mas Renata, tem que cuidar, vocês, não vou deixar vocês me ouvindo aqui, porque eu engato uma primeira e fico pensando, vou pensar agora a Semana da Paz em Casa, que é uma outra política de enfrentamento ao judiciário dentro do Conselho Nacional de Justiça, né? Nós podemos falar das medidas protetivas, são inúmeras ferramentas que nós chamamos, né, que nós poderíamos saber e ter mais divulgação para que a gente pudesse, inclusive, contribuir de uma forma. Quando eu fiz o doutorado, eu escolhi fazer e continuar nessa temática de combate à violência, né, contra as mulheres, de que forma, efetivamente, nós podíamos contribuir. Fiz um estudo aqui no caso do Rio Grande do Sul. E a conclusão que cheguei, muitas vezes, fala, tá, mas a gente faz, e continua aumentando o número e continuam morrendo mulheres, e sendo vítimas, e que acaba por, de uma certa forma, quase que se tornando comum. Não choca mais ouvir que mais uma mulher foi morta, que mais uma mulher foi vítima de feminicídio, que uma mulher foi arrastada pela rua, pendurada num carro por quarteirões, que mais uma mulher foi vítima de facadas, porque acaba sendo todo dia, se dá mais notícia, às vezes, vamos lá, essa semana fiquei impactada com 2 notícias que a gente ouviu na televisão, que 2 tubarões morderam 2 banhistas em Recife, na beira da praia, que tiveram as suas pernas dilaceradas. Um horror, né? A gente fica, é uma notícia impactada. Mas quando agora, muitas vezes, nós ouvimos várias vezes que várias mulheres tiveram, né, suas vidas terminadas em função de algo que a gente não precisava existir, nós estamos falando ali de um problema ambiental na beira da praia, que requer, né, uma questão muito mais que nós precisamos ter ali, é uma questão ambiental, os tubarões, mas não, a gente está falando aqui de pessoas, né, do âmbito familiar, de pessoas de um âmbito, no mínimo, de relacionamentos próximos. Então, esse plano do CNJ, que ampliou e refinou as características, então, do assédio, como assédio moral, organizacional e discriminação, sem subordinar a tutela administrativa ao molde estrito do direito penal, foi muito importante. Nesse plano de abrangência, a política passou a proteger expressamente os terceirizados, os prestadores de serviços, que eu confesso que eu tive dificuldade de convencer os meus pares na época de que o tratamento deveria ser igual para todos. No primeiro momento não se conseguiu a resolução só interna no âmbito, então, do Poder Judiciário, entre servidores, entre magistrados, entre aqueles que estavam dentro da estrutura, né, interna do Poder Judiciário. Tá? Um plano importante, então, de governança do CNJ foi, então, a vedação, a retaliação, né, da vítima, que foi algo muito importante dentro da Ouvidoria Nacional da Mulher, que consolidou como uma instância especializada e articuladora para que nós possamos receber e encaminhar, para que a gente possa contribuir de uma forma efetiva com essa redução dessa violação de direitos humanos que retira a vida das mulheres, né? Exatamente, acabou se tornando comum
O meu pai conversa muito comigo, sabe que essa pauta me importa tanto, ele usa uma expressão, meu pai não é um homem do mundo do direito, nada, ele disse assim, matam mulher mais do que matam bicho. É uma expressão, meu pai é um amigaldelho, né? E se dá mais notícia quando a gente vê um crime que dói, né, um maltrato de um animal, do cachorro, que a gente dói, porque quem gosta, que tem, sabe o que é isso, e que muitas vezes, quando falam que mais uma vítima, mais uma mulher, já não choca mais. Nós estamos perdendo aquilo que nós temos de mais bonito, que é a nossa dor, que é a nossa sentimento, que é a alma, né? Se fôssemos, então, aqui extrair, assim, a partir da experiência normativa do CNJ, um desenho institucional mínimo para uma ouvidoria da mulher, eu destacaria 4 etapas. A primeira é a escuta inicial, que é fundamental. A segunda é uma triagem jurídica e psicossocial. A terceira é uma etapa, é o encaminhamento seguro daquela vítima. E a quarta etapa é o monitoramento daquele encaminhamento para que, se aquela pessoa conseguiu, né, eficaz, aquela orientação que ela conseguiu, né, o objetivo, né, ela precisa sempre do acompanhamento, a informação, isso é fundamental. Então, em síntese, a ouvidoria da mulher não substitui a corregedoria, isso é bem importante que a gente fala, ou uma comissão disciplinar de defesa técnica, sua função é de acolher, orientar, proteger e articular, né? E isso precisa do apoio institucional para que a gente consiga efetivamente o êxito no acolhimento e orientação daquela vítima, tá? Então, aqui eu trago para vocês aqui, são noções, assim, básicas, puxei um pouco, né, para essa questão da Ouvidoria Nacional da Mulher como espaço de escuta qualificada, de proteção, de orientação segura, de articulação responsável dentro do órgão do Poder Judiciário, porque as ouvidorias, elas não são para só o público interno, mas elas são para o público interno. Aquela pessoa que passar aqui na frente e que tiver com problemas, ela procura a ouvidoria da mulher, que saberá orientá-la, se precisa orientar de encaminhamento para a defensoria, se é para a delegacia, de que forma poderá, e de uma forma qualificada, auxiliar aquela pessoa que busca o auxílio. Da minha parte, mais uma vez o agradecimento pela oportunidade, Marcelo, de estar falando um pouquinho aqui sobre essa política, que ela é uma política, para mim, muito cara, é uma política que envolve muitos ramos, muitos braços e muitas pessoas dentro do Poder Judiciário, e não só dentro do Poder Judiciário. Nós precisamos, através da ouvidoria, a ouvidoria do STM, instituir uma política muito bonita de, na base, ir até aquelas crianças, e começamos por crianças em alguns abrigos, crianças frutos que estão lá, são frutos de violência doméstica, fruto que estão lá por face a feminicídios. Então, essas crianças trazem com elas toda aquela marca de ter vivenciado dentro dos seus lares a violência, para que ela não reproduza. Então, o STM criou, depois vocês vão poder, eu passo para vocês, uma força-tarefa com voluntários, todos voluntários, e determinados finais de semana se visita, então, locais onde nós temos abrigo de crianças, e nós criamos 2 super-heróis, né, dentro do Poder Judiciário, dentro do STM, e aí 2 colegas vão lá, fantasiados como super-heróis, e falam e dão aulas para aquelas crianças do que pode, o que não pode, de uma forma fraternal, e de que a gente possa, que aquelas crianças sejam, né, os nossos futuros homens e nossas futuras mulheres possam viver numa sociedade livre de violência, livres de sofrimento, né? E que essa aula de hoje aqui, que essa nossa conversa de hoje sirva de reflexão, para que vocês saibam que existe dentro do próprio Poder Judiciário canais que a gente pode divulgar, e alguém está lá pensando nessa política de direitos humanos, essa política de
de acolhimento, essa política que, né, que a gente possa vivermos uma sociedade onde as nossas mulheres possam ser livres para se manifestar, para viver, para poder aproveitar essa jornada que nós temos de uma passagem muito rápida aqui na Terra, então, que seja da melhor forma e de uma forma feliz. Então, muito obrigado, Marcelo, e a vocês que ficaram aqui me ouvindo nesta noite de hoje. Muito obrigado, querida Tânia, e parabéns pelo teu ativismo na defesa da mulher junto ao Poder Judiciário. Foi uma exposição fantástica aqui que nos fez refletir sobre como o Judiciário está se preparando, né? Não podemos dizer que está já preparado, é um caminho que tu fizeste parte da história em abrir, né? No Poder Judiciário, mas que ainda tem bastante passos a serem dados. Por exemplo, será que nossas ouvidorias estão preparadas para atender as vítimas de violência no trabalho, quando a gente se debruça aqui com a nossa justiça do trabalho, né? Isso é uma pergunta que eu te deixo. E também franqueio agora a palavra aqui para nossos queridos e queridas participantes, e me penitenciar que eu não registrei aqui a participação da querida colega Luciane Barzotto. Doutor Gilberto, nosso querido vice-coordenador. Bom, boa noite a todas e todos os presentes. Hoje é um dia de júbilo para nós receber a desembargadora Tânia, nossa estimada colega. Também termos a presença da professora Luciane, trato assim porque me auxiliou nas atividades acadêmicas desde o início, enquanto não estava ainda no tribunal, no 2º grau. Vou fazer uma gratidão aqui, uma manifestação de apreço e carinho ao nosso coordenador, desembargador Marcelo, por manter ativa a chama do nosso grupo de filosofia e pela iniciativa de trazer grandes palestrantes. Sei que não é fácil trazer alguém para falar, né? A nossa ministra Rosa, né, que é um expoente da intelectualidade da Espanha, o desembargador Marcelo trouxe, Dr. Mascaro, bom, inúmeros palestrantes. Hoje nos brinda com a presença da Tânia, que é uma colega de grande expressão nacional, né? Aqui a gente às vezes não percebe a qualificação da Tânia, foi, entre outros destaques curriculares, né? Ela foi diretora da Escola Superior da Advocacia, ou seja, uma escola de âmbito nacional, né, que coordena atividades acadêmicas aí para cerca de 1 milhão de advogados e advogadas. Então é uma instituição assim de grande respeito, que vale a ser, é mais do que ser possivelmente diretora da Escola Nacional da Magistratura, né, porque o número de advogados é muito superior, então a necessidade de demandas para todos os segmentos da advocacia é muito grande. E a desembargadora Tânia foi também relatora do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, quando na época que foi conselheira do CNJ. Essa é uma das principais ferramentas que o judiciário, não só a Justiça do Trabalho, mas o judiciário como um todo, tem para enfrentar a debilidade, a vulnerabilidade da mulher no acesso à justiça. Hoje o CNJ tenta encaminhar algumas políticas de acolhimento da mulher vítima de violência, de dificuldades, por instrumentos multidisciplinares, né, de cobertura dessas carências para levar a justiça para esses grupos vulneráveis que muitas vezes não têm acesso, né, da forma tradicional que a justiça se apresenta, de uma forma suntuosa, né, uma perspectiva de escuta ativa. Então, e uma dessas políticas que pode ser de real proveito é o da justiça itinerante do CNJ, que foi uma iniciativa da desembargadora Tânia, também quando conselheira do CNJ. O tribunal está se estruturando para implementar no próximo ano, né, uma política de itinerância com grandes e pequenos eventos. A desembargadora
Luciane está envolvida aí no planejamento das atividades, pelo Sejus, na condição de coordenador do Sejusc. Já participamos juntos de um evento no CNJ sobre essa matéria. Eu fui escolhido pelo desembargador Alexandre para coordenar essa atividade, essa comissão. É uma visão universal de competência e acesso à justiça, porque trato do que a Tânia disse a respeito das políticas, né, a criação de redes de proteção e de serviços. A itinerância envolve todos os tribunais, as ouvidorias, defensorias, ministérios públicos, todos os ramos, na identificação civil, documentos, cartórios. Existe um conjunto de debilidades que a gente nem imagina que essas pessoas vulneráveis, em particular as mulheres, né, e a sua rede de proteção, que também envolve crianças, existe uma demanda que não chega ao judiciário e que essa política de itinerância ela pode atender, né? É uma visão, como eu disse, universal de competência, porque se eventualmente houver alguma demanda e que não tenha uma atividade jurisdicional própria, especializada para atender, o juiz que estiver lá, ou a juíza que estiver presente, pode atender, e aí ganha uma competência ampliada, né? Pode atender uma questão da justiça comum, na questão da justiça federal, quer dizer, ele tem que prestar a jurisdição naquele local, e depois voltar para acompanhar, para ver, né, qual o resultado daquela atividade. É muito interessante. E a desembargadora Tânia, ela teve a oportunidade de não só planejar, como também executar as primeiras atividades no CNJ dessas incursões da justiça itinerante, e eu queria, dentro do possível, que ela compartilhasse com a gente essa experiência, em particular, no tocante ao atendimento das mulheres. Gilberto, primeiro fazer aqui, ó, que eu estou vendo aqui que tem aqui um ouvinte aqui que eu não tinha, quando estava pequenininho eu não enxergava aqui, que o meu amor da minha vida está aqui nos assistindo aqui, o André também está aqui, tá assistindo aqui, então um beijinho para ele, né? Gilberto, aqui o que tu falas, a justiça itinerante é uma das, acho que, mais lindas, uma das mais lindas pautas do Poder Judiciário, e a gente, assim, tu falando, assim, vem na minha mente, né, aquela história, porque eu tive 2 momentos no CNJ, uma expectativa toda de chegar lá, o que ia fazer, e ao mesmo tempo aquela expectativa foi totalmente destruída pela pandemia, né? Nossa, agora não pode fazer nada, volta todo mundo para casa, e como que vai ser esse período? Um misto de frustração, e ao mesmo tempo foi ao contrário, porque me oportunizou, claro que isso foi um misto também de ousadia e de política do CNJ, né, que depois de um determinado momento, nós fomos principalmente onde aquelas pessoas não podem chegar, né, não podem encontrar o judiciário, e mais ainda no momento de pandemia. Então, ter a oportunidade de ir naqueles lugares mais distantes do nosso país, que foram as comunidades, para mim, 2 lugares me marcaram muito, foram as comunidades ribeirinhas, no arquipélago, lá no Amapá, no Bailique, que são pessoas isoladas que moram em ilhas, elas não saem de lá, e moram em condições, para mim, precárias, como o Gilberto disse, não tem nem identidade, né? Elas não têm identidade, elas não têm informação, então o Poder Judiciário vai até elas de uma forma, todos, né, juntos ali, para dar prestação de informações trabalhistas, identidade, família, pensão alimentícia e muitas outras questões importantes, coisas básicas que eles não têm, e ao mesmo tempo a gente se questionando, né, Gilberto? Eu saí de lá chorando muito no barco, naquele barco, com aquelas redes que a gente vê na televisão. Demorei alguns dias para chegar até lá, então todo esse processo, nós tínhamos uma equipe de 75 pessoas, né, que eu comandei naquela itinerância lá no Bailique, nós éramos 75. E ver aquelas pessoas que para eles nós éramos o estado sopro, né, da esperança
de ter um mínimo de dignidade, de ter um documento de identidade, de informações. E aí, uma coisa que me marcou muito, foi muito legal, e que o Gilberto falou aqui agora, foi se a gente ter aquela autorização do Estado e a gente eu pude fazer um casamento coletivo, algo que eu jamais imaginei, né, poder fazer isso na minha vida. Então, assim, naquele momento lá, casaram mais de 20 casais, e a maioria deles muito jovens, inclusive, e aí eu fui questionar por que né, eram muitos jovens que estavam casando. Na verdade, eles vivem em união desde 14 anos de idade, porque muitas delas são violentadas dentro de casa, a iniciação sexual das meninas são feitas pelos pais, a lei é deles, e elas fogem de casa. E aí elas fogem, e muitas encontram, né, um companheiro, um relacionamento, e elas não podem casar até ter a maioridade, e aí quando o Estado vai lá de tanto em tanto tempo, eles regularizam a situação e tem esses casamentos coletivos. Então, essa é uma das questões, assim, que eu trago para vocês, assim, do que a gente pôde ver e o que a gente pôde, né, assim, contribuir, o que o Estado pode contribuir. Então, a justiça itinerante, ela é algo maravilhoso, que para mim marcou demais, e que a gente pode colocar, e eu pude fazer a sugestão de colocar no calendário do Poder Judiciário, então, a itinerância na justiça, né, na justiça. Foi através daquela experiência que a gente, então, incluiu como uma política dentro do Poder Judiciário, a itinerância no calendário da justiça. Então, assim, daria para a gente contar, assim, se eu contar que cada situação, depois das comunidades quilombolas também, que eu tive a oportunidade de ir, então é aquilo que a gente, né, Marcelo, estuda tanto, que é aqueles que a gente gostaria tanto de auxiliar, e aí eles estavam ali tão pertinho, né, eu podia estar ali sentindo e tocando, e me sentindo realmente fazendo o Estado chegar até aquelas pessoas que mais precisam, a justiça chegando até elas de uma forma não como nós gostaríamos, mas minimamente chegando até elas. Então, isso não tem, realmente não tem nada que possa, assim, pagar, né? É algo, assim, que vai para a minha vida inteira, vai para a minha história, vai para as minhas lembranças, então é muito legal. E acho muito importante, Gilberto, que você, a Luciane, estejam engajados nisso, porque nós temos também aqui no nosso estado, embora a gente pense que não, muita gente que precisam do acesso à justiça e não consegue chegar até as portas, né, do nosso judiciário em si. Muito obrigado, Tânia. Que linda experiência tu tiveste. Eu e o Gilberto, que passamos também lá pelo norte, Gilberto em Roraima, eu passei em Rondônia e Acre, a gente conhece de perto essa realidade. E a Renata aqui está com a mão levantada aqui para fazer sua ponderação. Por gentileza, Renata. Oi, tudo bom? Tudo bom, Desculpa, eu estava atrapalhada, eu voltei do encontro da FENAJUF, aí estava com meu filhinho, então estava meio atucanada para entrar. Doutora, eu trabalho com o doutor Marcelo já desde a pandemia, e com o André, que também é um querido, né, uma dupla de queridos. E, então, eu só queria te explicar, eu acho que tu não tem nem noção da tua grandiosidade, do teu protagonismo. Eu tenho uma amiga que mora na Alemanha, que já ganhou 3 prêmios Jabuti, na área do direito, né? Ela é editora, foi editora há anos da Saraiva, e ela está fazendo o doutorado dela hoje, acho que em Coimbra, mas ela mora na Alemanha. E ela tem uma editora, a editora Blimunda, que é uma editora feminista. Então, é só para mulheres, né? Eu conheço. Conhece, ela é maravilhosa, Bruna. E aí, ela deu uma palestra no congresso que eu participei também, que eu fiz encerramento da mesa, e ela também era uma das palestrantes. E lá da Alemanha, ela falou sobre o seu trabalho, sobre o protocolo, como tem sido aplicado, ela faz um estudo esmiuçado, sabe, da aplicação do protocolo na prática. Então, é um divisor de águas, tudo que tu relataste, né, a resolução, todo o teu trabalho, ele é muito importante. Então, às vezes, parece, assim, que, anotar, a gente não tem noção, às vezes, da grandiosidade, né, então, eu só tenho a agradecer, e para mim era muito importante estar aqui hoje para falar contigo. Eu nunca comentei com o André, né, porque, eu não vou tietar o André, né, não sei, eu fico meio constrangida,
Então, eu queria te falar pessoalmente isso e te dar os parabéns mais uma vez por todo o teu trabalho e dedicação por uma pauta tão importante. Muito obrigada, Renato. Nossa, acho que hoje eu ganhei não só o dia, hein, Marcelo? Hoje eu ganhei acho que a semana e um mês, depois de saber. É muito, assim, porque é o que eu disse ali, né, ali, Gilberto, Marcelo, meus queridos e amigos e irmãos, né, que eu tenho aqui no tribunal. Às vezes a gente se questiona, eu fiz aquela fala aqui, de que é a segunda vez que me convidam para falar no tribunal, enquanto que as pessoas na Alemanha falam sobre o meu trabalho, né? É uma coisa, assim, muito assustadora, assim, né? Eu tenho aqui um livro que está em cima da minha mesa, que eu não ia falar, ó. Eles fizeram esse livro em minha homenagem, né? É um livro que publicaram na Europa, esse livro que são tudo de mulheres que não moram no Brasil e que fizeram, né, um estudo a respeito, né, de todas as pautas que eu defendi, assim, e aí então tem o livro, assim, né, na Europa com a minha foto, assim, então, assim, às vezes a gente se questiona, né, às vezes a gente não é que a gente não está no lugar certo, né, a gente está onde a gente deve estar, e até ao mesmo tempo que a gente precisa é continuar a fazer onde querem que nós estejamos, né? Onde a gente pode contribuir e onde querem que a gente possa contribuir, e nunca deixar de que os obstáculos ou as dificuldades que nos criam, às vezes, nos deixem de fazer as coisas, né? E é muito, assim, às vezes eu não tenho noção, assim, sabe, Renata? Eu quero te dizer que eu fico muito feliz, assim, às vezes, essa semana eu fiz várias, assim, entrevistas com pessoas que estão fazendo doutorado, estudando sobre o protocolo, estudando sobre a resolução de assédio, né? E aí acabam, sobre a Lei Maria da Penha, sobre a vida, e acabam me entrevistando, porque faz parte disso, e a própria Infam, que é a nossa escola, então, de magistrados na Justiça Estadual, eles têm um mestrado profissional, Marcelo. A Infam tem um mestrado profissional e que, então, só juízes, né, estudam na Infam. E um dos eixos da Infam é justamente as mulheres nos espaços de poder, na cúpula do Poder Judiciário, as dificuldades. Então, eles fizeram um estudo específico com relação àquelas mulheres que eu falei para vocês, dessas 200, as 25 que chegaram ao CNJ, estudando as da magistratura, não as do Ministério Público e nem a da OAB, que foi uma que chegou, mas as da magistratura, de que forma elas chegaram, quem são elas, o que elas bebem, o que elas comem, o que elas vestem, para saber de que forma elas chegaram lá e para que outras possam chegar. E esse estudo agora vai ser, a conclusão desse estudo vai ser feito agora numa apresentação no STJ, e eu estou muito feliz e muito honrada que eu vou participar, porque eu sei que eu sou um dos estudos, e que a minha resposta foi um pouco diferente da maioria, né? Porque eu cheguei no CNJ sem um apoio da Associação de Magistrados, zero apoio do meu tribunal, né? O que a maioria tem, e eu cheguei, como por acaso, não sei de que forma cheguei, talvez hoje não chegasse, mas então eu quero ser um exemplo para que outros possam chegar, mesmo sem alguns apoios que muitas vezes são importantíssimos, né, que pode fazer com que a gente chegue, mas que não desistam de chegar, que o Marcelo não desista de chegar onde ele tem vontade de chegar, que o Gilberto não desista de chegar onde ele quer chegar, que a Renata não desista de chegar onde ela quer chegar, a Paulo, o André, enfim, todos nós, porque é possível chegar, né, e às vezes eu fico pensando, nossa, como é que a gente conseguiu isso? É que é óbvio que eu cheguei porque muitas pessoas me ajudaram, muitas não me ajudaram, mas o número que me ajudou, com certeza, foi muito maior do que aqueles que não gostariam que a gente chegasse. Então, assim, Renata, hoje, com certeza, eu vou dormir bem feliz. De saber que alguém estuda lá e estão falando, assim, a respeito do trabalho da gente, né? Isso é muito legal. Bom, não, mas é merecido, doutora. E essa questão de achar como é que eu cheguei, isso é o que está na mulher sempre, né? De achar, de auto-sabotar e achar que nunca é capaz. Isso aí é introjetado na gente desde pequenininha. Então, merecido todo esse reconhecimento. Obrigada. Muito obrigada mesmo.
De fato, querida amiga Tânia, queremos agradecer enormemente a tua participação hoje, a tua brilhante exposição, e dizer que nós vamos te convidar de novo para falar sobre o protocolo de perspectiva de gênero, quando tu puder, na tua agenda, né, para a gente poder aprofundar algo que precisa ser mais divulgado dentro do Poder Judiciário e para a comunidade jurídica, e também ser melhor pensado os próximos passos, né, como é que a gente pode melhorar esta situação. Como tinha comentado aqui, as questões de violência no trabalho que são enfrentadas pelas mulheres e como é que elas são recebidas depois na justiça do trabalho especificamente, né? Me parece que são caminhos que ainda precisam ser desbravados, queremos que tu continue desbravando eles com essa galhardia, com esse brilhantismo que tu tem feito. Não sei se Gilberto quer dar mais uma palavrinha de encerramento. Estamos sem a tua voz, Gilberto, acho que ficou sem microfone. Nada mais, Marcelo, agradecer a Tânia por nos dar esse tempo precioso e também aí aproveitar para agradecer a figura do André, que dá tanto apoio para a Tânia. Exato. Uma pessoa amorosa, querida, que está sempre solidário com ela e conosco, né? E ela construiu uma família, isso diz respeito à inteligência emocional que os dois têm, né? Mesmo diante de tanta coisa deslumbrante, do crescimento, entende que tem um tipo de relação que é mais importante, né, que é a base do crescimento de todos, né, e da segurança, que é o amor. E acertaram na escolha da primeira namorada, do primeiro namorado, isso é incrível. Isso demonstra a inteligência dos dois. Tá? Muito obrigado por vocês existirem e estarem junto com a gente. Muito obrigado mais uma vez, querida Tânia, Renata, André, Genesi, Paula, Gilberto, ficaram aqui até o fim. Obrigado para quem esteve junto e se desligou antes, e para quem vai nos assistir depois, isso será gravado. Olha, estamos recebendo aqui a Letícia também, do meu gabinete, obrigado pela participação. André, muito obrigado por estar sempre junto aqui, prestigiando, né, a nossa brilhante Tânia. Então tá bom, pessoal. Boa noite para vocês e até a próxima. Vocês dois até amanhã, porque nós temos reunião aqui no tribunal. A luta continua. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau.